Bom, aqui estou com um formulário criado no vídeo anterior sobre o LibreOffice Base. Se você não assistiu, recomendo que assista para entender o que se passa aqui e como ele foi construído. Aqui em cima a gente tem os fornecedores e aqui embaixo um subformulário mostrando quais produtos são comercializados por esse fornecedor aqui de cima. Esse formulário e subformulário estão funcionando belezinha, tudo ok. Se você assistiu o vídeo sobre subformulários, você deve se lembrar que eu fiz a conexão entre a tabela de fornecedores e a tabela de produtos usando o campo ID do fornecedor, pois trata-se de uma informação em comum existente nas duas tabelas. Ou seja, na tabela de fornecedores, a gente tem o ID do fornecedor e na tabela de produtos, a gente também tem o ID do fornecedor. Isso faz com que formulário e subformulário funcionem dentro de um ambiente sincronizado. Aqui a gente tem uma estrutura que recebe informações de duas tabelas simultaneamente, o que é algo maravilhoso e extremamente útil. Nessa estrutura montada, a pergunta que eu faço é: o que acontece se eu excluir um fornecedor? O que acontece com os produtos que esse fornecedor vende? Vamos descobrir. Eu vou excluir esse fornecedor, Chocolate Sweet Lils EPP, cujo ID é 4. Lembre-se desse número, hein? ID 4. ID, você sabe, é o identificador de cada registro. Bom, esse fornecedor trabalha com dois produtos, chocolate meio amargo, 40%, e chocolate em pó. O que vou fazer? Simplesmente vou vir aqui em excluir registro. O Base vai me dar esse alerta avisando que uma vez clicado em sim, não tem como voltar atrás. O registro vai ser excluído de forma definitiva. Vou clicar em sim. Pronto. Chocolate Sweet Lils já era do banco de dados. Não existe mais. Desapareceu para sempre. Vamos dar uma olhadinha como ficou a tabela de fornecedores? Observe aí. Chocolate Sweet Lils, que tinha o ID 4, não está mais aqui. Depois do registro de ID 3, ele já pula para o 5. O registro de número 4 já era. Registro 4 não existe mais. Acabou. Agora vamos dar uma olhada na tabela de produtos. Olha só o que encontramos. Chocolate meio amargo 40% e logo abaixo chocolate em pó. Quem é o fornecedor desses dois produtos? É o fornecedor que tem o ID 4, registro número 4. Acho que não preciso dizer mais nada, né? Temos dois registros numa tabela apontando para o nada, para um fornecedor que não existe. Nesse caso, são dois produtos que possuem um fornecedor fantasma, um fornecedor que ninguém sabe quem é. Isso é muito ruim no banco de dados. Vou repetir. Isso é muito ruim num banco de dados. Eu vou excluir esses dois registros porque eu já sei que eles vão me dar canseira para fazer o relacionamento depois. Bom, vamos para o formulário para a gente piorar um pouco mais as coisas. Essa DR distribuidora fornece um monte de produtos. Olha que bacana. Presta atenção nessa quantidade de registros que tem aqui. Aí você está atualizando alguma informação e distraidamente você altera a chave primária desse fornecedor. Vou salvar e vou dar uma olhada nos próximos registros. Perceba aí que está tudo tranquilo no formulário, tudo em paz, tudo funcionando numa boa. Vamos voltar lá na DR distribuidora. Veja aí o problema. Cadê os produtos que estavam aqui agorinha mesmo? Cadê? O que acontece é que a alteração que eu provoquei na tabela de fornecedores não se refletiram na tabela de produtos.
Aqui ainda será fácil reaver os produtos de volta, pois basta retornar o antigo valor da chave primária, salvar, sair e voltar ao registro. Pronto, temos tudo de volta. Menos mal, né? Ufa! Porém, isso não impede que o problema volte a ocorrer numa situação que não saberemos como consertar. O que temos nesse formulário são armadilhas que podem provocar um estrago tremendo. A maneira de prevenir algumas dores de cabeça, como eu mostrei, é simplesmente criando um relacionamento entre as tabelas. Relacionamento é uma forma de você dizer ao Basic que uma tabela possui uma conexão com outra tabela. Essa conexão funciona através da correspondência entre um identificador exclusivo de cada registro de uma tabela com o mesmo identificador existente em algum campo de outra tabela. Vou fechar esse formulário e abrir a janela de relacionamentos. Ela fica aqui em Ferramentas, Relações. Quando a gente abre a janela de relacionamentos, quando ainda não há nenhum relacionamento criado, o Base nos apresenta essa janelinha para adicionar tabelas. Basicamente, a gente precisa adicionar duas ou mais tabelas que possuem campos-chave equivalentes. Por exemplo, eu vou adicionar aqui a tabela de fornecedores e a tabela de produtos. Temos aqui a estrutura de duas tabelas. Se a gente quiser reaver a janela para adicionar outras tabelas, é só clicar aqui nesse ícone que ela se abrirá novamente, ou você também pode vir aqui no menu Inserir, Adicionar tabelas. Bom, o que precisamos para adicionar um relacionamento entre duas ou mais tabelas são campos equivalentes nas tabelas envolvidas. A princípio, pode ser qualquer campo, mas geralmente a gente vai usar a chave primária, já que ela é um identificador exclusivo para cada registro. Então, qual campo se equivale dentro da tabela de fornecedores e dentro da tabela de produtos? É o ID fornecedor. Repare que a gente tem o ID fornecedor como chave primária da tabela de fornecedores, e o ID fornecedor também aparece aqui na tabela de produtos. Existe, portanto, um tipo de ligação entre as duas tabelas. Há duas formas para a gente dizer ao Base que essas duas tabelas estão relacionadas através do campo ID fornecedor. A primeira forma é clicando nesse botão, Nova Relação. Aí abre-se essa janelinha, mas por enquanto vou fechá-la. A segunda forma de criar um relacionamento é clicando aqui no ID fornecedor da tabela de fornecedores. Você segura com o mouse e arrasta o campo até combinar com o mesmo campo ID fornecedor da tabela de produtos. Quando o relacionamento é bem sucedido, o Base cria uma linha conectando as duas tabelas, igual você está vendo aí no vídeo. Isso significa que o relacionamento está criado e as duas tabelas estão conectadas. Repare que existem dois indicadores nas extremidades dessa linha. Aqui, junto à tabela de fornecedores, está aparecendo o número 1. Já aqui próximo da tabela de produtos está aparecendo a letra N. Essa é a forma do Base indicar que foi criado um relacionamento do tipo 1 para muitos, que aliás é o tipo de relacionamento mais comum que existe. Essa letra N significa o lado muitos do relacionamento. O que vem a ser um relacionamento 1 para muitos? De forma bem resumida, podemos dizer que temos um fornecedor para vários produtos. Simples assim. Temos fornecedores e produtos, mas poderia ser outra coisa referente a algum outro assunto. Poderia ser um professor para vários alunos, por exemplo, um autor para vários livros, um fabricante para vários produtos, um ingrediente para várias receitas. Enfim, tudo vai depender do assunto que for seu banco de dados. Observe que aqui na janela de fornecedores temos o lado 1 do relacionamento.
Relacionamento um para muitos. Aqui é o lado 1. Significa que cada fornecedor que houver aqui, ele será único. Se tiver um Joaquim aqui na tabela, o Joaquim é único. O Joaquim vai ser identificado por um número de identificação que a gente chama de ID, e esse ID é exclusivo do Joaquim. O ID de cada fornecedor é um ID único, por isso aqui é o lado 1. Já desse outro lado, na tabela de produtos, podemos ter muitos IDs de fornecedores que se repetirão ao longo da tabela. Afinal de contas, o mesmo fornecedor que entrega laranjas pode também fornecer o limão, a maçã e o morango. O mesmo fornecedor que entrega a farinha de trigo pode também entregar o fubá, a farinha de rosca, o açúcar, o amido de milho e assim por diante. Ele pode fornecer um produto só, mas também pode fornecer vários produtos. E nesse caso, o ID daquele fornecedor irá se repetir ao longo da tabela de produtos. Como um fornecedor pode ter muitos produtos, dizemos que esse é o lado muitos do relacionamento. Acho que deu para pegar a visão aí, né? Nesse lado temos o que chamamos de chave primária e desse outro lado, a chave estrangeira. O lado 1 é a chave primária e o lado muitos é a chave estrangeira. Bom, ainda existem outros dois tipos de relacionamentos. O um para um e o muitos para muitos. Em um relacionamento um para um registro em uma tabela está associado a um e somente um registro em outra tabela. Poderia citar como exemplo o caso de uma pessoa numa tabela de motoristas em que ela poderia somente dirigir um veículo numa tabela de veículos. Ou seja, não tem como o cara dirigir 2 veículos ao mesmo tempo. Este seria um tipo de relacionamento um para um. Já o muitos para muitos é quando vários registros em uma tabela possuem várias associações em outra tabela. Um exemplo é um banco de dados de projetos. Uma equipe de projetos pode ser formada por muitas pessoas e cada equipe também pode participar de muitos projetos diferentes. Temos então um relacionamento muitos para muitos. Voltando ao nosso banco de dados com esse relacionamento um para muitos, se a gente dar 2 cliques em cima dessa linha ou se clicarmos com o botão direito do mouse em cima dessa linha e irmos na opção editar, vai se abrir a mesma janela que eu mostrei agora há pouco. Essa janela mostra de uma forma mais detalhada o que acabamos de fazer. Aqui em cima temos as tabelas envolvidas, tabelas de produtos desse lado e tabelas de fornecedores desse outro lado. Logo a seguir temos os campos envolvidos no relacionamento. Na tabela de produtos temos o campo ID fornecedor e na tabela de fornecedores também temos o campo ID fornecedor. São os 2 campos que se correspondem nas 2 tabelas. A diferença é que aqui nos produtos podemos ter vários fornecedores se repetindo ao longo da tabela. E aqui nos fornecedores, cada registro é único, é exclusivo para determinado fornecedor. Por aqui mesmo, se você quiser, também é possível alterar o relacionamento para qualquer outro campo da tabela, desde que os campos envolvidos correspondam de alguma maneira. Não vou mexer em nada, pois não há nada para mudar. Bom, aqui embaixo temos algumas opções interessantes. Temos as opções de atualização e as opções de exclusão. Esses 2 conjuntos de opções servem para o relacionamento entre as tabelas, ok? Não confunda isso daqui como se esse lado definisse ações de atualização da tabela de produtos e esse outro lado definisse exclusão na tabela de fornecedores. Não, não é isso. Tanto aqui como aqui estabelecem ações em comum para o relacionamento entre as 2 tabelas. A leitura que você deve fazer desses 2 quadros é a seguinte: opções de atualização.
Se atualizarmos a chave primária, ou seja, se trocarmos o número do ID, o que queremos fazer? É isso que o Base quer que você defina aqui. Por padrão, as atualizações ficam definidas como sem ação. Ou seja, se atualizarmos a chave primária, nenhuma ação ocorrerá na tabela relacionada. Como já vimos nesse vídeo, isso não é uma boa ideia. Dessa forma, vou mudar isso daqui para atualizar em cascata. Isso significa que se eu atualizar a chave primária de algum fornecedor, o Base automaticamente também acionará a atualização em cascata da chave estrangeira na tabela de produtos. Agora aqui ao lado a gente tem as opções de exclusão. Se excluirmos um registro, o que queremos fazer? O padrão é sem ação. Significa que, ao excluir algum registro, as chaves relacionadas com aquele registro permanecerão na tabela. No meu caso, também vou definir a opção de excluir em cascata. Agora, presta atenção, hein? Cuidado com isso daqui, tá, gente? Cuidado com isso daqui. Pense bem se é isso mesmo que você quer. Excluir o registro primário, o registro que contém a chave primária, todos os registros secundários, os registros que contiverem a chave estrangeira, vão para o beleléu. É cabuloso isso daqui, sério, é cabuloso. Fique esperto para não quebrar a cara, hein? Bom, temos então nosso primeiro relacionamento configurado. Aqui deu tudo certo, porque tenho duas tabelas perfeitamente alinhadas. Porém, alguns detalhes podem arruinar a criação do seu relacionamento. Só para vocês entenderem do que eu estou falando, vou excluir esse relacionamento. Vou entrar na tabela de produtos e vou trocar o ID de um desses fornecedores para o número 9. O problema é que a gente não tem fornecedor com ID 9, mas eu sou teimoso e vou tentar recriar o relacionamento. Repare aí que agora ocorre um erro quando tento criar o relacionamento. O legal é que toda vez que ocorre um erro, o Base avisa o que está acontecendo. Aqui ele está dizendo que houve uma violação de restrição de integridade. Temos uma integridade violada. O que é isso? Temos um registro de ID 9. O Base está apontando onde está o problema. O registro de ID 9 na tabela produtos. E esse é um registro órfão, não tem pai nem mãe. É uma chave estrangeira sem chave primária. Aí o Base diz para a gente alterar a tabela de produtos, adicionando uma chave estrangeira ID fornecedor referente a um fornecedor existente. É isso que ele está informando nessa mensagem. Violação de integridade é um erro bastante comum em relacionamentos. Se aparecer esse erro aí para você, pode ter certeza que você fez alguma coisa errada nas tabelas. Alguma informação não está batendo. Bom, aqui vou dar OK. Vou lá na tabela de produtos e vou corrigir esse ID9 que não tem nada a ver com nada. Vou salvar, retornar em ferramentas, relações. Vou recriar o relacionamento, editar, vou colocar para atualizar em cascata e excluir em cascata. OK. Relacionamento recriado sem nenhum problema. É só salvar e fechar essa janela. Vou retornar ao formulário de fornecedores. Veja o que acontece. Vou mudar o ID desse fornecedor para o número 8. Vou salvar o registro, sair e retornar. E olha o que aconteceu. Todas as chaves estrangeiras foram atualizadas. Vou colocar novamente o ID 0. Quando retorno, tudo atualizado. Todos os registros desse fornecedor foram atualizados automaticamente. Agora vou excluir esse fornecedor. Bom, para ver o que aconteceu, precisamos dar uma olhadinha na tabela de fornecedores.
Observe que não temos mais a DR, distribuidora de alimentos, que era o número 0, ID0. Vamos dar uma olhadinha agora na tabela de produtos. Veja aí, assim como não temos mais o fornecedor de número 0, também não temos mais nenhum produto desse fornecedor. Todos os produtos fornecidos pelo ID0, pelo fornecedor de número 0, foram deletados. Enfim, essa é a principal função do relacionamento entre tabelas. Então é isso. Espero que você tenha entendido o conceito de relacionamentos e que esse vídeo seja bastante útil para você. Até o próximo. Fui! Não vá embora sem deixar sua curtida no vídeo e inscrever-se no canal Valeu Cara. Assista também essas sugestões de vídeos.